Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez, mais um dia abençoado, a qual nós temos a oportunidade de estar trazendo uma palavra preciosa da parte do Senhor. Espero que essa mensagem possa edificar o seu coração, possa edificar a tua fé, possa fortalecer o teu espírito neste momento e que nós possamos, estar buscando nele aquilo que ele tem para se revelar a nós. Amém? E hoje o Senhor me trouxe uma palavra que se encontra em 2 Crônicas, do capítulo 7, de versículo 14 em diante, que nos fala algo que traz uma reflexão para nós. E nós muitas vezes questionamos a Deus por que muitas coisas ainda não estão acontecendo em nossas vidas. Mediante a nós termos uma palavra, nós temos uma promessa, nós temos uma visão da parte dele para nossas vidas. Muitas vezes começamos a questionar pelo tempo de estar passando e nós vendo as pessoas à nossa volta vivendo promessas, vivendo grandes coisas da parte dele, e nós muitas vezes não conseguimos estar alcançando aquilo que nós, aos nossos olhos, deveríamos estar vivendo. Porém, nós esquecemos que é os planos de Deus para nossas vidas, e os planos dele, nós devemos entender que é no tempo dele, e o tempo do Senhor é no momento que apenas ele sabe. E nós muitas vezes queremos tomar partido de decisões, tomar partido de situações, e muitas vezes nos leva a fazer na força de nosso braço algumas coisas, e isso começa a retardar nós de alcançarmos a promessa. E nós, ao invés de nós questionarmos a Deus, nós devemos nos perguntar o porquê de nós estarmos vivendo na situação que estamos vivendo, muitas vezes que aos nossos olhos é uma situação desafiadora que estamos passando, seja em qual área for que estivermos passando. E isso, nós muitas vezes, ao invés de nós olharmos para nós dentro de nosso coração e ver o que nós estamos fazendo, que não estamos fazendo que é a vontade de Deus. E muitas vezes isso, o Senhor permite nós passarmos por essas situações para nós vermos que nós devemos esperar o tempo dele de mover as coisas em nossas vidas, de fazer as coisas acontecerem em nossas vidas, ainda que ele espere posicionamento nosso e muitas vezes nós tomarmos decisões segundo a vontade dele e nós darmos o nosso passo de fé. Ele espera que nós busca nele antes de fazermos qualquer coisa, antes de nós queremos fazer na força de nossos braços. E por que muitas vezes tomamos partido e fazemos as coisas no nosso braço? Muitas vezes tomando decisões segundo a nossa emoção. Muitas vezes porque nós não esperamos o tempo de Deus em nossas vidas. Queremos acelerar o processo. E quando nós aceleramos o processo, muitas coisas são retardadas e até mesmo muitas coisas são paralisadas. E isso faz com que nós acaba que nos frustramos em situações, porque isso retarda o avanço daquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, e isso começa a nos trazer algo para nós. E a primeira coisa que nós fazemos é culpar a Deus, é questionar a Deus e perguntar o porquê que não estamos vivendo aquilo que nós deveríamos estar vivendo. Olhamos para o lado, nós vemos todos vivendo bênçãos do Senhor e nós parece que nós não estamos saindo do lugar, parece que estamos vivendo a mesma coisa. E isso passa o tempo e vai passando o tempo e nós ficamos questionando a Deus ao invés de nós nos perguntar o porquê que eu estou passando por isso, o que o Senhor quer tirar de mim nessa situação e o porquê de nós muitas vezes tomarmos decisão segundo a nossa vontade ao invés de buscar aquilo que é a vontade de Deus. E desde quando estávamos no mundo até hoje, quando nós estamos convertidos a Cristo, nós devemos nos lembrar que nossa dependência tem que ser total dele. E se nós nos perguntássemos hoje quanto tempo o Senhor Jesus esperou pela nossa chegada a ele, pela nossa entrega a ele, pela nossa renúncia a ele, para nosso arrependimento, quanto tempo ele esperou para que nós viéssemos estar nos caminhos dele agora neste momento. Nós já nos perguntamos quanto tempo ele esperou para que nós pudéssemos encontrar ele, encontrar a luz que ele tem para nós seguirmos. E ainda que nós entendemos que ele nos escolhe para seguirmos, vivermos o propósito, o plano que ele tem para nós, nós também, a partir de um passo, de uma decisão nossa, de virarmos as costas para o pecado, de virarmos as costas para os nossos caminhos, nos arrepender daquilo que estávamos fazendo, contrário à vontade de Deus, seguindo aquilo que Satanás queria, que era ferir aquilo que o Senhor nos entregou, que é a nossa, o nosso livre-arbítrio de vivermos a vontade que o Senhor tem para nós, porque a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita,
E nós devemos entender que o Senhor sabe os planos que Ele tem, e Ele sabe o momento certo de mover as coisas em nossas vidas. Então, quando em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, começa falando ali: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui o Senhor já está nos dando, né, nos dando uma clara direção de que quando nós clamamos a Ele, nós nos humilhamos, nós nos convertemos nos nossos maus caminhos, inclinando, né, o nosso coração àquilo que é a vontade dEle, Ele ouvirá lá do céu, e Ele virá, Ele curará, Ele sarará, Ele restaurará não apenas nós, mas a nossa terra. Isso pode nos falar da onde nós estamos, seja o ambiente onde estamos, seja na nossa casa, nossa família, nossos parentes, seja onde nós estivermos, nós devemos nos lembrar que Ele é aquele que vai mover, vai curar, vai transformar, vai realizar grandes coisas em nossas vidas. Porém, é necessário que nós clamamos a Ele, que nós busquemos a Ele, que nós venhamos inclinar nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração a Ele, para aquilo que é a vontade dEle, para que nós venhamos estar sendo curados, sarados de nossas emoções, não seguindo a vontade daquilo que muitas vezes a ansiedade faz nós seguirmos, né? Seguimos a vontade da carne, seguimos a vontade que muitas vezes faz com que nós tomemos decisões seguindo o nosso coração. E quando nós vemos a palavra de Deus, nos fala que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. Então, quando nós seguimos as nossas emoções, isso nos leva a tomar decisões seguindo a vontade da carne. E isso muitas vezes, quando nós estamos numa caminhada com Cristo, nós caímos no engano, porque quando nós estamos recém-convertidos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor e muitas coisas começam a acontecer em nossas vidas. E nós ficamos, né, deslumbrados com isso. Porém, vai passando o tempo e nós vamos deixando de buscar no Senhor, de falar com Ele, de perguntar a Ele aquilo que é a vontade dEle. E eu trazendo para mim, lembrando da minha trajetória, do início de minha conversão, e eu, no meu início, eu senti aquela necessidade de tudo estar perguntando ao Senhor, de tudo estar, né, buscando nele aquilo que Ele queria para que eu fizesse. E muitas vezes eu fazia com muito temor, tomava uma decisão com muito temor. Muitas vezes eu ia para uma direção e o Senhor falava que não era, e eu saía daquela direção. E ainda que aos meus olhos, que parecia que estava indo para o caminho que parecia ser bom, o Senhor falava, não é esse caminho. E aí eu, com todo o temor, né, com toda a clareza, eu voltava e ia para o caminho que Ele estava me direcionando. E de algum tempo passando, eu comecei a tomar algumas decisões. Só que o detalhe é que eu comecei a parar de estar perguntando para o Senhor aquilo que se realmente era aquilo que era a vontade dEle. E eu comecei a tomar, né, segundo aquilo que era a minha emoção e não naquilo que era o Espírito Santo me falando. E eu muitas vezes entrei em situações que o Senhor havia falado para mim, né, que era para mim seguir para uma direção e eu acabei seguindo para outra. E outras tomei decisões sem perguntar antes para Ele. E quando eu me vi em um ambiente onde parecia que estava tudo caindo ao meu redor, tudo estava, né, fora do lugar, onde eu me encontrei com situações desafiadoras para que eu estivesse sendo, né, buscar a resolver, isso eu comecei a me autoanalisar e buscar por que estava acontecendo tudo aquilo. Ainda que eu estava servindo ao Senhor, ainda que eu estava tendo a minha aliança com Ele, firmando sempre a minha aliança com Ele, e eu comecei a me perguntar por que eu estou passando isso, por que a minha família está passando por isso. E aí quando o Senhor me falou, né, você não perguntou para mim a decisão que você tomou, se era a minha vontade para a sua vida. E quando eu vi, eu comecei a trazer, né, a trazer a memória que situações que eu tinha tomado, né, partido com a força do meu braço, decisões que eu tomei sem consultar o Senhor, eu estava passando por tudo aquilo ali por consequências de eu não ter buscado a direção do Senhor. E isso, muitas vezes, é a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de maturidade. E nós caímos no engano de nós acharmos que temos uma maturidade espiritual, uma maturidade da qual pessoas que têm anos e anos na igreja, nós caímos nesse engano de que nós, sendo recém-convertidos, nós já temos, né, uma sabedoria ali, da qual, por nós estarmos vivendo grandes experiências, né, no Senhor, nós caímos nesse engano. Porém, é um engano que Satanás usa para que nós venhamos estar tomando decisões embasadas na nossa carne, segundo as nossas emoções. E nós devemos buscar todo momento
aquilo que é a direção do Senhor, aquilo que é a vontade do Pai para nós, porque a vontade dele sempre será perfeita e nós devemos entender que a nossa dependência, quando nós estamos no caminho do Senhor, a nossa dependência é do Senhor e nós estamos debaixo da direção dele. E quando nós saímos debaixo da direção dele, nós começamos a ir para um destino que nós não sabemos para onde nós vamos, nem aonde isso vai terminar e nem o que vamos encontrar na frente. Porém, quando nós estamos com Jesus na direção dele, debaixo da nuvem, debaixo da direção dele, nós sabemos aonde ele está nos levando, nós sabemos que ainda que venham situações, se há aquelas situações à frente, nós devemos entender que ele está à frente e ele vai fazer com que nós venhamos ser capacitados para passarmos, né, com toda a convicção, com toda a fé, todas as situações desafiadoras que ainda vêm em nossa frente. Porém, é ele que nos dá a direção e é ele que vai nos fazer vivermos as promessas que ele tem para nós vivermos. Então é essa mensagem que eu tinha para trazer aqui para nós da parte do Senhor, e nós devemos trazer para nós também, como na palavra de Tiago, né, do capítulo 4, de versículos 7 ao 10, começa dizendo ali: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a todos vós. Pecadores, limpai as suas mãos, e vós, né, pecadores, limpai as vossas mãos e os vossos, né, corações que estáis divididos pelas paixões. Purificai o seu coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e planteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, e humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então que nós, que de alguma forma estivermos passando, né, por situações que nós estamos com nossas decisões, né, com nossa mente dividida, com nosso coração muitas vezes levando à vontade daquilo que é a carne, nós devemos nos entender que a nossa vontade tem que ser do Senhor, que possamos limpar o nosso coração, limpar as nossas mãos, limpar tudo aquilo que de alguma forma, né, nós deixamos com que brechas venham, que Satanás faz, com que venha acessar nosso coração, fazendo com que nós venhamos caminhar fora da vontade do Senhor. Nós devemos se inclinar àquilo que é a vontade dele, que possamos nos sujeitar ao Senhor, que nós não venhamos estar ali como fala, que venhamos tirar o riso fácil, que muitas vezes estamos sorrindo com os lábios, mas chorando por dentro em nosso coração. Muitas vezes estamos, né, com uma alegria momentânea que muitas vezes isso não é uma alegria da qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós queremos esboçar para as pessoas muitas vezes algo que nós estamos vivendo internamente, e isso, o Senhor sabe que o que estamos passando dentro de nós. E ainda que nós queremos estar passando para as pessoas algo que nós estamos vivendo, né, nós devemos nos lembrar que o Senhor sabe aquilo que está em nosso coração. Então por isso que ele fala: limpai as vossas mãos, né? Limpai os vossos corações que estão divididos, a vossa mente que está dividida, e que possamos nos humilhar ao Senhor, nos humilhar na presença dele, chorar e plantear no secreto com ele, clamar a ele, buscar nele que pode nos sarar, que pode nos restaurar, que pode nos transformar. E se nós estamos passando por desafios violentos em nossas vidas, no nome de Jesus, ele virá tocando em nossos corações, como ele falou: vocês clamarão a mim, vocês, né, levantarão orações a mim, e eu do céu ouvirei e eu descerei. E aqueles que estão, né, se virando, né, os olhos do pecado para se inclinar para aquilo que é a vontade dele, ele virá, ele curará, ele sarará a terra. Então que nós possamos inclinar nossos corações a ele e colocar aos pés da cruz tudo aquilo que nós, da nossa vontade, da nossa carnalidade, nós sabemos que nós precisamos estar nos diminuindo, matando as nossas vontades, para que a presença dele seja engrandecida e nós possamos ser cheios da presença dele, do Espírito Santo, e nós possamos ser tocados e impactados por aquilo que é a vontade dele, para nós vivermos os planos e os propósitos que ele tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Queria encerrar aqui com uma oração. E Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma palavra, Pai, que possamos, Pai, nos achegar ao Senhor, para que o Senhor se achegue a nós, Pai, que possamos nos humilhar, Pai, possamos nos derramar na presença do Senhor, que possamos inclinar nosso coração a Ti, colocar nosso coração, Pai,
quebrado, Pai, nosso coração machucado, ferido aos pés da Tua cruz, para que o Senhor venha restaurando, sarando, Pai, venha estar trazendo libertação e transformação da parte do Senhor, Pai, para nossas vidas, para vivermos grandes coisas da parte do Senhor, que se de alguma forma saímos dos Seus caminhos, que o Senhor possa, Pai, nos inclinar para os Seus caminhos novamente, para nós seguirmos a Tua vontade, pois a Tua vontade, Pai, é plena para nós, Pai, para nós vivermos o plano e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Venha sobre meus irmãos, venha sobre cada um deles, Pai, que da qual esteja com o seu coração, Pai, ferido, o Senhor venha curando, trazendo refrigério, trazendo, Pai, uma porção, Pai, de renovo, no nome de Cristo Jesus. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Um ótimo dia a todos, um abraço e Deus abençoe a todos.